Passaremos agora a comentar sobre os princípios do direito do trabalho. O que são princípios? Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Então, quais são as funções que ocorrem dentro dos princípios? Primeira delas, instrutiva ou informativa. Então, ela norteia o legislador a elaborar uma norma jurídica, se baseando nos princípios. Diz respeito à possibilidade do legislador fazer uso dos princípios por ocasião da norma jurídica. Elas podem ser também interpretativas, ou seja, auxilia o aplicador do direito aplica de maneira que respeite os princípios norteadores da relação. O aplicador tem que extrair a melhor interpretação para o empregado de um fato concreto. E elas podem ser também normativa ou integrativa, ou seja, suprem e auxiliam a resolução do caso quando há lacunas na lei, de acordo com o artigo 8º da nossa Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, na nossa CLT. Então, observamos o seguinte, quando houver colisão de princípios, nunca há exclusão, e sim uma ponderação. Nesse caso, então, podemos agora destacar quais são os tipos de princípios existentes. Primeira delas, princípio da proteção. Então, o direito do trabalho destina-se à proteção à parte hipossuficiente, que na relação de trabalho é o próprio trabalhador. Ou seja, sempre deve ser observado, dentro da questão de proteção, a parte hipossuficiente, ou seja, o trabalhador tem como finalidade o quê? Minimizar a distância que há entre o empregado e o empregador. Dentro dessa condição, então destacamos o princípio indúbio pro operável, ou seja, indúbio pro mísero, que é, em razão na dúvida, deve-se aplicar a interpretação mais vantajosa ou benéfica ao próprio trabalhador. Existe também o princípio da norma mais favorável, ou seja, duas ou mais normas aplicáveis que cuidam da mesma matéria, o legislador escolhe, segundo a teoria do conglobamento, o conjunto de normas por inteiro, com todas as suas vantagens e desvantagens, não podendo apenas escolher as regras mais favoráveis de cada diploma legal. Então, na observação 1, se existir uma norma dentro da Constituição Federal e a mesma em uma convenção coletiva, não se aplicará a hierarquicamente superior, e sim a que engloba as duas, com suas vantagens e desvantagens. Na observação 2, com a reforma trabalhista, hoje tem a possibilidade de ser negociado para a manutenção de emprego em relação às normas rígidas estipuladas na própria legislação. Então, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, participação nos lucros e resultados da empresa. No artigo 611b, diz o seguinte: constitui objeto ilícito da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 11. Número de dias de férias devido ao empregado. Inciso 13. Licença maternidade com a duração mínima de 120 dias. E inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Princípio da preservação da condição mais benéfica ou inalterabilidade contratual lesiva. Bom, aqui nós podemos determinar que existem duas formas de princípios. Primeira situação, condição mais benéfica. Protege situações pessoais mais vantajosas previstas no contrato de trabalho ou no regulamento da empresa. A empresa é obrigada a tratar o empregado de forma mais benéfica. Um exemplo, um trabalhador que trabalhava no período diurno e surge um novo regulamento dizendo que irá trabalhar no período noturno. Não será aplicado, pois o período diurno é mais benéfico para a saúde do trabalhador e se torna direito adquirido. Isso está de acordo com a súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o artigo 468 da CLT, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente dessa garantia. Então, estabelecida uma determinada vantagem ou condição para o trabalhador na formação ou no curso do contrato de trabalho, as alterações posteriores apenas podem ocorrer validamente como regras e mais benéficas ao quem? Ao próprio operário ou obreiro nesse sentido. Então, o princípio da neutralidade contratual lesiva, então são vedadas todas as alterações no contrato de trabalho que prejudiquem o trabalhador, empregado. Só a mais benéfica desde que tenha autorização do trabalhador, salvo perda de confiança. Então, exemplo, sair do cargo de confiança culpável e voltar para o cargo anterior.
Aí eu coloquei como exemplo uma sentença que determina justamente essa forma que impede essas alterações referentes ao direito do próprio trabalhador. Então, diz lá embaixo, declaro nula, portanto, a alteração contratual na forma do artigo 468 da CLT e determina que seja considerada a regra antiga para o cálculo das comissões. É só um exemplo para a gente poder elucidar esse tipo de princípio. Princípio da irredutibilidade de salários. Então, o salário não pode sofrer redução, excetuada a hipótese de norma coletiva prever essa circunstância. O princípio possui clara matriz constitucional no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Então, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o salário não se reduz. Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Esse princípio envolve, então, como regra, a impossibilidade de renúncia de direitos trabalhistas e a impossibilidade de transação de direitos trabalhistas em detrimento do trabalhador. Nesse sentido, direitos que o empregado não pode dispor. As normas do direito do trabalho têm natureza congente, então, ou seja, de ordem pública, não pode ser renunciado. Exemplo, renunciar férias. Então, dentro da reforma trabalhista, há uma possibilidade, então, de negociação, que foi alterada justamente por esse contexto. Princípio da imperatividade das normas trabalhistas. As normas trabalhistas, em virtude da proteção ao hipossuficiente que elas visam, são imperativas e inafastáveis, ou seja, próprio e impostas pelo poder público. Então, segundo a nossa CLT, o artigo 9 diz o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Segundo o artigo 4 da CLT, as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, cumpra-se a norma que é imposta a todo e qualquer empregador ou mesmo empregado nesse sentido. Existe também o princípio da integridade ou intangibilidade salarial. Então, o empregador não pode realizar desconto no salário do empregado, como regra, Mas existem as exceções. Ocorre quando os descontos são autorizados em lei, autorizados em norma coletiva, ou seja, convenção ou acordo coletivo de trabalho, e autorizados por adesão individual voluntária do trabalhador a benefício concedido ao contrato pelo empregador. Ou seja, proteção ao salário, salvo os autorizados em lei por acordo coletivo ou autorizado por adesão individual voluntária do trabalhador a benefício concedido ao contrato pelo empregado, ou melhor, pelo empregador. Existe também o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, recomenda-se que a duração de relação de emprego deve ser a mais longa possível, Presunção de que os contratos são celebrados por prazo indeterminado, pois é mais vantajoso ao trabalhador que tenha, então, a intenção de continuar no trabalho, a manutenção do seu emprego. Isso está de acordo com a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o ônus de provar é sempre do empregador. Então, a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho é despendimento do ônus da prova mantida. Então, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui, então, uma presunção favorável ao empregado. É importante ainda salientar, o artigo 448 da CLT, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, quer dizer, tem que se manter. Então é importante, de acordo com o artigo 448-A, caracterizada a associação empresarial ou de empregadores previsto no artigo 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de inteira responsabilidade de quem? Do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência também. Então,
acaba sendo responsável a quem acaba sucedendo dentro do negócio empresarial. Existe também o princípio da primazia da realidade. Segundo esse princípio, então, prevalece a realidade dos fatos sobre atos formalizados. Logo, mesmo que um documento ou um instrumento aponte em um determinado sentido, vale o que realmente aconteceu. A verdade prevalece sobre a formal, ou seja, os fatos prevalecem sobre os ajustes formais, de acordo com a CLT no artigo 9º. Exemplo, formalmente é servente, mas de fato trabalha como pedreiro, quer dizer, não adianta haver nenhuma fraude nesse sentido. Então, horas extras, cartões de ponto com as nações britânicas. O cartão de ponto também é apresentado nos autos de registro horário de trabalhos inflexíveis, contendo pontualidade britânica nos registros da jornada, é inválido como meio de prova e acarreta em inversão do ônus probante, transferindo à acionada o encargo de demonstrar a veracidade dos horários do labor declinados na peça de defesa. Quer dizer, cabe ao empregador comprovar que ele tinha aquele horário fixado naquele momento. Então, a função de confiança, nomenclatura do cargo e relevância. No direito do trabalho, vige o princípio da primazia da realidade, ou seja, consoante ocorrem as vicissitudes do cotidiano é que determina o enquadramento de dada situação jurídica, independentemente do nome atribuído pelos partícipes dessa mesma relação. O que importa para a análise da pretensão e reconhecimento do cargo de confiança é o conjunto de tarefas, prerrogativas e responsabilidades atribuídas ao empregado em razão do exercício de seu mister, sendo indiferente a nomenclatura de gerente utilizada pelo empregador. Existe também o princípio da boa-fé. As partes em um contrato de trabalho devem agir com lealdade e colaboração recíproca nos ajustes, execução e término do pacto laboral. Aplica-se tanto ao empregado quanto ao empregador. O princípio, então, alcança qualquer aspecto contratual e ressalta o valor ético nas relações de trabalho. E o princípio da isonomia. Por esse princípio, devem ser reconhecidos os mesmos direitos daqueles que se encontram na mesma situação jurídica, desde que não exista uma razão plausível de diferenciação. Então, esse é um exemplo bem claro sobre a questão de igualdade e justiça. Com isso, nós concluímos a fase sobre princípios. Obrigado.